As obras nas avenidas Saudade e Dom Pedro para a implantação dos corredores de ônibus estão em uma nova fase e a previsão é terminar tudo até o fim do ano. Mas é essa a preocupação dos comerciantes de Ribeirão Preto com a aproximação do Natal, o período mais importante para os negócios do setor. Na Avenida Dom Pedro serão implantadas novas bocas de lobo, postos de visita que servem para facilitar a manutenção do sistema de drenagem, tanto de água quanto de passagem de esgoto, e ampliação das galerias pluviais para melhorar o escoamento de água e diminuir os pontos de alagamentos em dias de chuva. Para o engenheiro civil Anderson Manzoli, são necessidades que precisam de atenção e muita fiscalização da prefeitura. Corrigir um problema histórico aqui, que é o problema de drenagem de água superficial. Então, o que nós temos? Aqui é um dos pontos que ainda costuma alagar. Embora tenha sido feito várias reformas, várias melhorias, essa reforma ela vem para resolver de forma definitiva o problema dos alagamentos. Então, a gente espera que elas sejam bem feitas. A prefeitura tem que ficar bem rígida em relação à verificação não só do prazo, mas aquilo que está sendo feito, isto é, ela deve verificar se está ocorrendo dentro do prazo todas essas reformas necessárias. A Avenida Saudade também passará pelas últimas intervenções para concluir o corredor de ônibus. Entre elas, rampas de acesso para cadeirantes, piso tátil, indicando os pontos de espera e de travessia para pessoas com deficiência visual, revitalização da calçada para garantir acessibilidade aos pedestres e um novo asfalto na via. Para o consultor urbanístico Elias Vieira, mais que tudo isso, é importante sanar os alagamentos que acontecem nos Campos Elíseos. Se você pegar aqui até as ruas paralelas da Avenida Saudade, todas elas jogam água aqui para a Avenida Saudade, porque é uma declividade para cá. E se aqui não tiver um bom sistema de galerias pluviais, no tamanho certo, na bitola certa, né, para fazer o escoamento disso daí, nós vamos continuar com o alagamento. Agora, eu não acredito que a obra sendo refeita, não está previsto isso. Essa é a preocupação do seu Mauro, que tem uma loja na Avenida Saudade com a Rua Ceará há 44 anos. E sempre que chove muito, alaga tudo e ele fica no prejuízo. A rua principal da inundação é ela, é a Rua Ceará. Então os comerciantes estão cansados que não tem por onde essa água correr. E agora que esses dentes aqui, elas não têm força para atravessar a avenida. E vai acabar entrando para a loja de novo, entendeu? Vocês já estão prevendo que pode piorar? Vai piorar, com certeza. Sem estrutura nenhuma, sem parte de engenharia nenhuma. Isso aqui está feito assim, à toa, bem dizer. Resolvida essa questão da drenagem, nós temos aqui a acessibilidade, que ainda está cru, não foi feito, não foi concluído o rebaixamento das guias, o piso tátil, né, para as pessoas portadoras de necessidade especial. E, por fim, terá que ser feito um recapeamento, porque o piso disso aqui, como está, ele é antigo, está desgastado e dificulta a fluidez do tráfego como está. As duas obras de mobilidade urbana vão trazer melhorias para o trânsito das regiões norte e oeste de Ribeirão. O valor total investido para a implantação dos corredores de ônibus, tanto na Saudade quanto aqui na Dom Pedro, é de mais de 47 milhões de reais. A previsão é terminar tudo até o final do ano e é justamente o que os comerciantes mais esperam. Porque a gente já teve muitos prejuízos, até hoje a gente está tentando, muita gente aí com certeza fazendo empréstimos junto ao banco para tentar também pagar, né, dívidas que acabaram sendo acarretadas por o movimento ter caído bastante, e a gente espera que de fato a obra seja concluída dentro do prazo que foi dado agora, com a retomada até o final do ano, para realmente a gente poder respirar um pouco, né, e a gente conseguir vender realmente o que pode ser vendido aqui na avenida, né? Porque, veja, já tivemos outros finais de anos que o comércio foi prejudicado por causa das obras. Mas uma vez que ficar prejudicado, pode ser que muitos comerciantes não aguentem. Então, seguir rigorosamente esse cronograma é importante para que se termine antes e os comerciantes consigam aproveitar as vendas de finais de ano, que são as vendas mais significativas, mais importantes para a maioria dos comércios da região. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão Preto não se manifestou até o fechamento dessa edição. Para a gente falar mais sobre esse assunto, recebemos no canal digital da Clube Matheus Delbon, ele que é especialista em administração pública.
Boa tarde, Matheus. O prazo da obra é a preocupação para os comerciantes por conta das vendas de Natal. A administração pública precisa realmente ficar em cima para não prejudicar ainda mais os empresários? Nós tivemos um problema. Aí com o sinal do Matheus. A gente vai tentar reconectar. Daqui a pouco a gente volta. Nós vamos falar sobre os transtornos na Via Norte de Ribeirão Preto. Vamos falar sobre os transtornos da Via Norte em Ribeirão Preto? Moradores do Jardim Independência revoltaram com a queima de uma grande área ontem à tarde com o vento e a fumaça se alastrou rapidamente e invadiu dezenas de casas. O terreno é ponto constante de depósito irregular de entulho. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para controlar as chamas. Vale lembrar que queimada urbana é crime ambiental e o responsável pode responder judicialmente. Macro-região integrada em tempo real. Gislene Lopes. Em Cajuru, um homem foi preso em flagrante com drogas na rodovia Abrão à sede. Ele estava no ônibus onde transportava cocaína que seria levada para Minas Gerais. Karine. Eu não estou ouvindo, Nilton, me avisa, tá? E em São Carlos, uma idosa de 85 anos foi atropelada pelo próprio veículo. Ao manobrar, ela bateu no carro de trás, que estava estacionado, desceu para ver e esqueceu de engatar e puxar o freio de mão do veículo, que desceu e acabou atingindo ela, que sofreu alguns ferimentos. Murilo? E aqui em Araraquara, uma idosa de 91 anos e uma criança de 9 anos foram encaminhadas para o hospital após sofrerem um acidente de carro no Jardim Eda. O causador do acidente era um homem que não tem habilitação e tinha feito o uso de bebida alcoólica antes de dirigir. Ele foi detido e encaminhado para a delegacia, onde prestou depoimento e liberado após o pagamento de fiança. As vítimas passam bem. Ximene. Obrigada, Murilo. 3 pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas na zona norte de Ribeirão Preto. Os suspeitos foram surpreendidos por policiais da DISE com quase 100 tabletes de maconha no bairro Valentina Figueiredo. O automóvel usado para transportar o entorpecente também foi apreendido. O trio foi levado ao CDP da cidade. Os policiais realizaram observações pelo local e viram quando esse veículo Uno chegou, já notando-se que estava carregado, né? Tinha um peso no porta-malas. Esse indivíduo fazia apenas o transporte e iria entregar para um indivíduo que já era alvo de investigação. A gente acredita, até pela quantidade de droga, né, um grande volume, né, que eles seriam traficantes de médio porte, né, que redistribuiriam as drogas para outros traficantes venderem. Nós temos o canal 197, é um telefone, as pessoas podem fazer ligações a qualquer hora do dia, um policial 24 horas por dia está pronto para atender a ligação. E também temos o WhatsApp, que é o 16 99 148 1544. Um caminhão-baú carregado com produtos de limpeza tombou na rodovia Assis Chateaubriand, em Miguelópolis. O motorista perdeu o controle durante uma ultrapassagem e saiu da pista. 2 feridos foram levados para um hospital da cidade. As imagens foram gentilmente cedidas pelo jornalista Fábio Reis. A gente, então, volta com o Matheus Delbon, especialista em administração pública, para falar mais sobre aquele assunto que nós estávamos falando, sobre a preocupação dos comerciantes por conta das vendas de Natal na Avenida Dom Pedro e também na Saudade. Matheus, a administração pública precisa ficar realmente em cima para não prejudicar ainda mais esses empresários? Boa tarde novamente para você. Boa tarde telespectadores da Clube. Sim, a prefeitura tem que ficar em cima e precisa até fazer um planejamento bem efetivo para que prejudique o mínimo os comerciantes, lembrando que são esses comerciantes que geram emprego, que pagam impostos na cidade de Ribeirão Preto. Então, prejudicar, a obra é necessária, é importante, mas ela tem que ser balizada junto com a atividade econômica ali desempenhada para que o dano não fique ainda maior, né? Lembrando que a gente sai de uma pandemia, né? Diversos fatores aí que prejudicaram muito os comerciantes de comércio, principalmente comércio local. E como deve ser essa fiscalização do município em obras públicas? Porque o valor total investido na implantação desses corredores de ônibus, tanto na Saudade quanto na Dom Pedro, é de mais de 47 milhões de reais.
Cabe à prefeitura fiscalizar, né, o cronograma de obra. Ela vai ter o fiscal do contrato, isso é estruturado, mas também os comerciantes, a população também podem participar dessa fiscalização. Muitas vezes essas pessoas que vão estar mais próximas da obra podem perceber uma alteração de cronograma mais rápido que a própria prefeitura, né? E com isso agir de forma mais pontual para que a obra não se estenda mais do que o planejado, prejudicando ainda mais os comerciantes. Mas no caso de atraso, mais uma vez a prefeitura pode sim ser responsabilizada? Pode, a prefeitura pode ser responsabilizada, mesmo se não houvesse atraso, tá? Existe a possibilidade de todo comerciante ou toda atividade econômica que for prejudicada por uma obra pública ingressar com ação de ressarcimento, né, por lucro cessante. Olha, essa obra pública restringiu a minha atividade econômica, me gerou um prejuízo, cessou o meu lucro, né, e aí cabe sim o poder público indenizar nesses casos. É lógico que depende de comprovação, efetivamente, quanto que foi esse prejuízo. Mas mesmo sem atraso, né, uma obra mal planejada, porque a gente sabe, se é uma obra de um corredor comercial, muitas vezes é interessante a prefeitura gastar um pouco mais para fazer essa obra em 3 turnos, para que ela rode 24 horas, para prejudicar o mínimo possível a atividade econômica, né? Então é um jogo, é uma escolha que muitas vezes cabe a um planejamento mais efetivo, porque sim, os comerciantes poderão ingressar com esse tipo de ação. Tá certo, Matheus. Infelizmente, nosso tempo ficou curto. Muito obrigada pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube.